Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, tudo bem? Como é que tá vocês? A gente demorou, né? A gente anunciou nas redes sociais aí mais cedo que íamos trazer atualizações sobre o que tem de concreto, de fato, pelo menos pelo que nós do Avante Meu Tricolor apuramos, né? Sobre a volta de Oscar ao São Paulo, assunto que voltou a ganhar força aí, principalmente depois do Carlos Belmont, diretor de futebol, dizer que uma das prioridades do São Paulo no mercado de transferências seria um meia armador, para ser mais específico, posição carente do plantel tricolor aí, né? E eu anunciei lá, no Twitter, né? No Twitter, no X, sei lá como você queira chamar, que a gente ia se debruçar sobre esse tema durante esta segunda-feira, né? Dia 11, né? Esse vídeo está sendo gravado na madrugada aí, para trazer mais detalhes, e foi o que a gente fez. Tá? Foi o que a gente fez, a gente passou o dia aí no telefone, conversando com fontes. Até então, eu assumo aqui a minha meia-culpa de que muito das informações que tinha sobre esse interesse do São Paulo no Oscar vinha picado desde o início do ano. A gente vai fazer essa cronologia aqui, né? A gente vai esmiuçar esse tema aqui, até para não deixar margem para que você que está aí do outro lado tenha, pelo menos assim, vamos dizer assim, num parâmetro mais responsável da coisa do que simples meramente uma especulação de um clube que promete austeridade financeira, mas vai atrás de um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Como que é essa história? Né? É essa a principal missão aqui, e é isso que nós do Avante Meu Tricolor vamos fazer, vamos tentar trazer para vocês. Oscar no São Paulo em 2025. Sonho? Delírio? Devaneio? Vamos tentar responder essa pergunta depois da vinheta. Maravilha, maravilha, né? Maravilha, maravilha, né, meus amigos? Seja muito bem-vindo, amigo torcedor, amiga torcedora, você que está aí do outro lado e acompanha o nosso trabalho. Esse é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, editor e repórter aqui do portal, aqui do canal, aqui das redes sociais, enfim, tudo que move essa marca Avante Meu Tricolor, que a cada dia, graças a vocês que estão aí do outro lado consumindo o que a gente produz, vem crescendo, né? Estamos alcançando números, olha, plenamente satisfatórios para quem tem pouco mais de um ano aí na praça, né? Eu só tenho a agradecer, como sempre, o respaldo que você daí do outro lado, você sabe, aqui a nossa função aqui é trazer para vocês um noticiário responsável, um noticiário sério, um noticiário feito por gente que tem experiência, feito por gente que tem bagagem, que sabe um pouquinho desse riscado chamado jornalismo e decidiu, né, se aventurar por conta própria nesse mundo aí da mídia segmentada, da mídia independente. Justamente por isso, né, a gente precisa do seu apoio. Então, antes da gente entrar no assunto Oscar, já fica desde já o meu pedido, você sabe, aqui não tem roteirinho, aqui não tem efeito especial, aqui não tem... O que tem aqui é roteiro do caderninho, muita dedicação, muita apuração para trazer para você o melhor. Por isso, eu conto desde já com o seu apoio, tá? Não precisa gastar dinheiro, cara, não é isso, né? Mas você já dando o seu like no vídeo aí, você já se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, eu já fico muito feliz, né? Compartilhando aí com toda a sua coletividade são paulina, com os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no Facebook, sei lá, propague a palavra do Avante Meu Tricolor. Eu já fico muito feliz e satisfeito, né? Lembrando que por ser uma mídia independente, a gente tem que passar o chapéu também, né, meu amigo? Faz parte da brincadeira, por isso fica aqui o meu apelo também para você que queira contribuir com esse projeto, queira ver o Avante Meu Tricolor cada vez mais forte, cada vez crescendo mais, cada vez investindo em infraestrutura. Fica o nosso apelo aqui para você fazer a sua doação pra gente, né? Aqui nos cantos da tela aqui, não sei se é daqui, eu nunca sei se é da esquerda ou da direita, vai estar o nosso QR Code, onde você aponta a câmera do seu celular com o aplicativo do seu banco e faz sua doação via Pix. Lembrando também que você pode, aqui nos 3 pontinhos aqui de baixo, você clicando vai estar lá a opção Valeu, você faz também a sua doação por meio aqui do YouTube, e também você pode fazer doações de forma recorrente, né? Ou seja, você
vira membro aqui do canal ou assina o nosso Apoia-se, o link está na descrição. Lembrando que nessas duas modalidades você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, o maior grupo de WhatsApp de São Paulo do Brasil. Se não o maior em proporções numéricas, é o maior em informações quentes. Você vê todo mundo lá que está lá, elogia, agradece, a gente debate futebol lá 24 horas. O pessoal fica sabendo das coisas em tempo real, basicamente. É uma loucura, meu irmão, é uma loucura. Fica aqui a minha recomendação para você entrar no grupo dos Avante Lovers lá, desde já, para integrar de forma mais próxima essa família tão querida e amada que é a família Avante Meu Tricolor, tá certo? Também hoje eu vou fazer o jabazinho que se deve, né? Você empresário que tá aí do outro lado, né? Você que tem um negócio, você da Bet aí, galera das apostas aí, tá aqui, ó, quanto espaço vago aqui pra gente anunciar a sua marca. Você queira se tornar um parceiro do Avante Meu Tricolor, o e-mail tá na descrição do vídeo. Ajude, patrocine, né? Auxilie com verbas publicitárias a mídia independente, que é tão castigada nesse país por si só, onde a mídia convencional também já tá pegando o trem de bater as botas aí, né? Então, se pra eles é difícil, imagina pra gente, né? Lembrando que nosso alcance aí, cara, tá na casa já dos 400 mil views diários, hein? Somando todas as nossas mídias, tanto o nosso portal, sim, temos um portal, avantemeutricolor.com.br, ou o nosso parceiro via OneFootball, né, que reproduz nosso conteúdo aqui no YouTube, enfim, todos os meios aí de propagação de conteúdos do Avante Meu Tricolor. Entre em contato com a gente, vamos negociar um preço bacana para você ter aqui, para mim falar a sua marca aqui. Ai, 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 tá certo? Vamos lá. Desculpa pela longa, mas se faz necessário, né, gente? Se faz necessário para que a gente consiga cada vez mais é, ter condições de se dedicar exclusivamente aqui na cobertura do São Paulo, a trazer para você diariamente um noticiário bem responsável, bem apurado sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube, tá certo? Vamos falar de Oscar então, galera. Vamos falar de Oscar. Primeiro, vamos voltar no tempo, voltar lá para 2009, quando o Oscar entra em briga com o São Paulo, né? Na época, o jogador alegava que o São Paulo falsificou um documento, um contrato, em que tinha uma renovação de contrato de gaveta, né? Isso daí, esse é um termo que caiu muito em desuso nos últimos tempos, né? Quem é mais antigo aí vai se lembrar, vem lá da época do passe, quando os clubes deixavam engatilhado uma renovação de contrato com os jogadores, uma prática que foi aceitável durante boa parte aí dos anos de futebol profissional, estamos falando aí de anos 50, 60, 70, e depois da Lei Pelé se tornou ilegal, obviamente, visto que não tem mais a lei do passe, os clubes não são mais donos 100% dos direitos dos jogadores, como era antes da Lei Pelé, né? E com isso a prática do contrato de gaveta se torna completamente legal. Não que não fosse antes, moralmente era condenável, mas os clubes faziam e a gente sabe que fazia, não adianta aqui ficar com hipocrisia. Fato é que o Oscar se transfere para o Internacional, de graça na época, só algum tempo depois, muito tempo depois, para ser mais honesto, o Internacional acaba condenado em pagar uma indenização para o São Paulo, que, claro, por mais que seja voluptuosa em cifras, né, afinal estamos falando aqui de mais de 20 milhões de reais, não deixa de ser frustrante, não deixa de ser uma merreca, falando na gíria, né, visto que é um jogador que explodiu para o mundo, né, foi jogar no Chelsea, titular de seleção brasileira na Copa do Mundo, por mais que tenha sido aquela Copa do Mundo, né, famosa por uma goleada aí, né, mas o Oscar foi titular lá, depois vai para a China, se torna um jogador mais bem pago do mundo, hoje ele ainda continua na lista dos melhores pagos, enfim, é uma confusão grande que fez com que o Oscar, cria de Cotia, revelação das categorias de base do São Paulo, se tornasse persona não grata, pelo menos para boa parte da torcida. Eu vejo nas redes sociais, nas minhas pelo menos, nas do Avante Meu Tricolor, siga a gente lá, hein? Só procurar lá, Avante Meu Tricolor, Rafael Emiliano, você vai encontrar. A torcida é muito dividida, né? Existe uma parcela que não se recuperou do que o Oscar fez, né? E existe uma parcela que já está na fila do perdão há muito tempo pro Oscar, né? Facto é, meus amigos, né? Você que está aí do outro lado, que o tempo passa e o Oscar nunca escondeu o carinho dele pelas coisas do São Paulo, pelo menos internamente.
Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu tô, rapaziada, há pelo menos 3 anos apurando essa relação entre Oscar e São Paulo. De que maneira, né? De que maneira que eu tô checando isso? Desde a época que eu trabalhava num famoso aí, portal de esportes, já como setorista do São Paulo, pipocam notícias e informações sobre uma aproximação, ou pelo menos uma tentativa de aproximação, que não se tornou pública, mas os bastidores ela é bem forte, entre o presidente Júlio Casares e o jogador, que também é agenciado pelo Juliano Bertolucci, com quem o São Paulo institucionalmente tinha um entreveio ali financeiro, que já foi sanado, tá? É importante dizer isso, é importante ressaltar isso, tá? Entre São Paulo e Juliano Bertolucci não há mais problemas, tá? Mas que o Júlio Casares vê no Oscar, até porque ele já estava na diretoria do São Paulo na época que o Oscar surge, né, com uma grande promessa, um novo Kaká ou algo que o vala, né? E o Casares nunca aceitou a forma como o Oscar, a figura que o Oscar se tornou dentro do São Paulo. O Casares sempre foi muito próximo do jogador, mesmo nos tempos de base, sempre foi muito próximo da família do jogador. E um dos objetivos do Casares, quando ele se torna presidente em 2021, é fazer essa aproximação institucional entre o São Paulo e o Oscar. Acontece que nunca foi tão fácil assim, porque, como eu disse, né, existe uma parcela considerável da torcida tricolor que não perdoou o jogador pelo ocorrido, né? E o Oscar, para piorar essa situação, o filho do Oscar, é São Paulino doente, é São Paulino fanático. E frequenta o Morumbi, frequenta jogos do São Paulo, inclusive, tá? Só que nunca, vamos dizer assim, com aquela pompa que ele, vendo o pai, tá lá na galeria de jogadores que jogaram pelo São Paulo, na cabeça de uma criança, você pensa bem do outro lado aí, tá? Não estamos falando aqui de um adulto com uma ideia, uma opinião maturada sobre as coisas, maturada sobre os fatos. Na cabeça dele, ele como torcedor do São Paulo e tendo vindo uma família inteira de São Paulinos, né? A família do Oscar torce pro São Paulo, toda ela na sua magnitude, né? Na sua plenitude, né? Ele vê que ele tem que esconder, quando ele vai nos jogos do São Paulo, o fato do pai ter sido revelado ali, ter sido cria das categorias de base ali e tal. Isso levanta um monte de... Isso tudo é apuração, tá, gente? É apuração, como eu disse, de 3 anos, conversando com muita gente no entorno do Oscar. Isso gera questionamentos familiares, né? Isso gera cobranças do menino pro pai, né? Quando é que você vai comigo no Morumbi e tal? E gera uma fagulha de desejo do Oscar em defender as cores do São Paulo. Só que para isso ele precisa primeiro ter a certeza de que a treta do passado ficou no passado, né? Que tudo que aconteceu foi de fato superado. E a verdade é que o Oscar não tem essa certeza até hoje. Por mais que tenha a palavra do Casares de que, olha, se você vir as coisas não vão ser, você não vai ser cobrado, você não vai ser xingado. O facto é que o jogador não tem essa certeza de que ele seria bem recebido no São Paulo. E eu posso dizer com propriedade, conversando com muita gente no entorno do Oscar, né, não posso revelar os nomes, mas posso dizer que a gente que mora com ele, inclusive, né, a vontade dele em jogar no São Paulo é muito grande, é enorme, Teve um episódio aí nesse meio tempo aí, né, que complicou um pouco as coisas, que é quando ele estava em negociações com o Flamengo, e na época a proposta salarial do Flamengo era astronômica, era muito boa mesmo, e o Oscar acaba indo no Morumbi num jogo do Flamengo contra o São Paulo pela Copa do Brasil de 2022. Vocês vão se lembrar, o São Paulo acaba eliminado, São Paulo treinado pelo Rogério Ceni na época, acaba eliminado pelo Flamengo ali na semifinal daquela Copa do Brasil, e no jogo do Morumbi o Oscar vai com a delegação do Flamengo, né? Inclusive há uma saia justa, vamos usar esse termo assim, do jogador querer cumprimentar jogadores do São Paulo e tal, e acabar sendo impedido por seguranças do próprio Flamengo, né? É claro que isso o desenrolar daquilo. O Oscar acaba não acertando com o Flamengo, o time chinês lá, o Shanghai Port, não o libera,
para defender o Flamengo, seria algo por empréstimo ali, tudo. E o Oscar, então, vê virar água, né? E essa tentativa, e fica muito triste com a situação de não poder circular no Morumbi como um ídolo, não poder circular, que de fato ele não é, tá? Não tô colocando em dúvida isso, mas não poder circular ali internamente como um ex-jogador do São Paulo, como um cara que se diz torcedor do São Paulo, tudo, até pelas circunstâncias, né, também. Houve vamos dizer, eu falei isso para minhas fontes, né? Houve um abuso por parte do jogador e muitas delas admitiram isso. Falaram, olha, era mais fácil ele ter ido lá, ligado pro Casares, e ter ido por conta própria, pro jogo, enfim. E em outra situação que não acompanhando a delegação do Flamengo, tá? Não que o São Paulo tenha uma relação ruim com o Flamengo, longe disso, né? Tanto por parte de torcidas, são torcidas aliadas, né? Como por parte de diretoria, o São Paulo tem uma boa relação com o Flamengo, não é isso a questão. A questão é que era mais uma vez o Oscar aparecendo no Morumbi sem ser vestindo, ou pelo menos apoiando as cores do São Paulo, numa situação completamente fora da curva ali. O tempo passou e eu sofri calado, já dizia o Pagode, se você me permite a referência aqui, desculpa a piada, mas o facto é que em 2023, um ano depois disso, São Paulo ali na crista da onda, ali contratando James Rodrigues, repatriando o Lucas, ganhando Copa do Brasil, com Dorival Júnior, tal, putz, né, a volta do São Paulo gigante, de certa maneira, né, aquilo chamou a atenção do Oscar, e ele, meio que paralelo a tudo aquilo que estava acontecendo dentro do Morumbi, ele dá entrevistas à imprensa brasileira, posso citar algumas aqui de cabeça, o UOL, Folha de São Paulo, Estadão, foram alguns dos veículos que conseguiram conversar com ele. Ele deixa claro que ele não vai renovar o contrato dele com o time chinês e que, pela vontade dele, seria a de voltar ao São Paulo. Voltar ao São Paulo não, perdão, voltar ao Brasil, não ao São Paulo, voltar ao futebol brasileiro. Imediatamente já surgiram 1 milhão de especulações nesse meio tempo. E aqui nós, do Avante Meu Tricolor, fazemos a minha culpa. Nós estamos falando de Oscar no São Paulo, eu fui puxar lá os nossos acervos, né, que não são tão grandes assim, 1 ano de site, né? A primeira vez que a gente faz menção a isso é em novembro do ano passado, tá? Quando saiu mais uma entrevista do Oscar dizendo isso, na época uma matéria do Bruno Andrade, lá do UOL, do portal UOL, a quem eu saúdo aqui, um abraço, Bruno, diz que, aliás, o Bruno é um dos repórteres que acompanha de perto o Oscar, os passos do Oscar, né, sempre traz informações quentes, né, sobre o Oscar, e muito do que eu tô falando aqui vem também de apurações dele, já dando crédito aqui. O facto é, rapaziada, que em novembro de 2023 sai o Bruno Andrade noticia que havia um dilema do Oscar entre ir para os Estados Unidos ou voltar ao Brasil por conta da questão financeira. A gente pegou essa informação do Bruno Andrade, passou 1 mês checando, como eu disse, apurar as coisas de Oscar cansa, né? É trabalhoso, mas pô, quase sempre tem fundamentação, porque as fontes são muito boas, eu posso garantir isso para vocês. Quando abre-se a janela, né, nós do Avante Meu Tricolor publicamos, tá aqui no YouTube, tem um vídeo de Oscar aqui de fevereiro, se eu não me engano, você pode olhar aqui no nosso acervo, né, você que chegou agora aí, onde a gente noticia mais ou menos em detalhes, como que estavam as conversas do São Paulo com o Oscar. Não só institucionalmente, como eu disse, essa aproximação, essa de limpeza de imagem, né? Mas também para negociar. E o passo dado pelo São Paulo é aquele que o São Paulo sempre faz. Olha, a gente tem interesse no Oscar, claro que temos, né? O Oscar tá com 32 anos, galera. Mesma idade do Lucas. Tem muita lenha para queimar ainda mais no futebol brasileiro, né? Só que nós não vamos entrar em leilão. Se o Oscar quiser jogar no São Paulo, é por amor. Ponto final. Tá? Ponto final. E a expectativa que se tinha era a de que o Oscar, de certa maneira, não viria para o São Paulo. Não seria jogador do São Paulo. A concorrência estava muito difícil, o Flamengo estava em cima, apareceu o Internacional, onde a gente não pode também renegar a história que ele tem no Internacional, né? Apareceu o Internacional e as famigeradas
sondagens de Estados Unidos e Arábia e tal. O São Paulo parecia ser o último na lista de prioridades do Oscar e era uma questão de tempo até que surgisse um destino para o jogador, até que o jogador revelasse para onde ele iria após o término do seu contrato com o Xangai Port da China, que acaba agora no final de novembro. Lembrando que o Oscar não pode renovar contrato com o clube chinês, porque para isso ele teria que reduzir o salário dele para chegar no teto salarial lá do futebol chinês, que passou por drásticas mudanças e drásticos cortes de gastos ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, também óbvio, o que ele tinha que fazer de pé de meia de independência financeira ele já fez. É óbvio que ele vai continuar jogando um futebol que perdeu muito espaço na mídia, né? É muito pouco transmitido hoje em dia o campeonato chinês, diferente de quando foi aquele estouro que saiu contratando todo mundo por aí afora, né? Pagando salários altíssimos, né? Como o do próprio Oscar. Então, o plano do Oscar era jogar numa vitrine, num lugar que tenha vitrine, né? Já que grana não é o problema, tá? E eu reitero essa parte, grana não é o problema pro Oscar, tá? Oscar tem um patrimônio aí gigantesco já. Talvez o tataraneto dele já tenha, já não vai precisar trabalhar por conta do que ele ganhava na China. E a gente caiu um pouco do cavalo, nós cobrimos São Paulo, porque ao longo dos meses foram se passando. E aí, em junho, ele já podia assinar um pré-contrato com quem quer que seja. Não aconteceu nada. Em julho, idem. Em agosto também. Setembro também. Outubro também. Novembro, que é o mês que estamos, nada. O Oscar ainda não definiu o seu futuro. E nesse meio tempo, nós do Avante Meu Tricolor, o Bruno Andrade do UOL, como eu disse, é um dos caras que mais dá matéria sobre o Oscar em si, a imprensa flamenguista, a imprensa que cobre o Flamengo, todos nós tentando fazer esse jogo de adivinha para onde vai o Oscar, né? O jogador chega a dar uma nova entrevista, dessa vez para a ESPN Brasil, onde ele ressalta que ele viu o mercado estadunidense da MLS com muito carinho, mas que a prioridade dele é o Brasil. Isso mudou tudo. Tá? Isso acontece no fim de outubro, então mais precisamente há 15 dias atrás, mais ou menos. Mas precisamente não, né? Se fosse precisa, era a data precisa, né? Cerca de 15 dias atrás, e isso muda tudo, isso muda toda a configuração das apurações sobre o destino do Oscar e se de fato São Paulo é um dos clubes interessados. E é onde eu chego agora, no atual momento desse vídeo, depois desse longo preâmbulo, né? Cara, a informação que chegou pra gente aí nos últimos dias é de que o Júlio Casares nunca deixou de conversar com o Oscar ao longo desses últimos 2 anos, 3 anos que seja. Nunca. Eles se conversam, eles mantêm contato, o filho do Oscar continuou indo a jogos do Morumbi, esteve em jogo de Libertadores desse ano no Morumbi, acompanhado por familiares do Oscar. E o que pessoas com quem eu conversei ao longo da segunda-feira apontam é que é um sonho do Casares repatriar o Oscar, né? Eu já publiquei isso no Twitter, no Twitter, já sei disso. Muita gente confundiu, porque eu abri um parênteses lá e coloquei junto com o Antony, né? São os 2 grandes sonhos do Casares, né? Repatriar Antony e eram 3. Um ele realizou, que era trazer o Lucas de volta. Faltam 2, que é o Oscar e o Antony, né? São jogadores que o Casares sonha em ver de novo vestindo a camisa do São Paulo. O Antony a gente já tratou desse assunto aqui, já tratamos desse assunto em outros lugares, né? Na época eu revelei que era um sonho, muita gente interpretou que eu estava cravando o retorno do Antony para o São Paulo, que era questão de tempo, muito confundindo com o noticiário que alguns outros sites deram aí, não saiu daqui. O que saiu daqui é exatamente o que eu noticio agora, que era um sonho do Casares. O Casares tinha 3 sonhos, dos quais ele realizou 1, e dos outros 2. E aí, claro, o Antony é muito distante, pelo menos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo em fevereiro de 2025 dando risada na minha cara. E o Oscar tá mais ou menos. É o que eu posso dizer para vocês. O jogador vem conversando muito com a família dele sobre esse destino, sobre onde ele vai jogar. O Flamengo, que tinha uma proposta engatilhada para ele, recuou, tirou essa proposta, então ele não tem mais a proposta do Flamengo, tá? Ele deixou de ter a proposta do Flamengo.
O São Paulo se animou muito com isso, então por isso que eu postei lá no Twitter que o São Paulo estava bem otimista. Não se discute, não há proposta do São Paulo. Tá? Havia uma proposta do Flamengo que foi retirada. Não há proposta de São Paulo, há conversas, há sondagens, só apenas sobre salários. Né? E o que eu posso revelar para vocês é que uma das conversas do Casares com o próprio Oscar, não com os empresários, mas sim com o próprio jogador, foi ventilada a possibilidade dele ganhar o piso do clube, o piso salarial do clube, que é o que ganha o Lucas hoje, cerca de 1,5 milhão por mês, aí, mais ou menos. Né? Só o Lucas ganha isso. Tá? O Caleri era o piso antes, 900 mil ali, o Caleri não é mais o piso é o Lucas agora. Né? Foi ventilada essa possibilidade de se pagar ao Oscar o que o Lucas ganha. Olha, isso eu posso pagar, tá? O Oscar não recusou, tá? Não há uma recusa do Oscar em, não vou dizer proposta, mas sondagem, tá? Não há papel, tá, gente? O que eu quero dizer é isso, que são conversas do presidente com o jogador, e o presidente é muito próximo do jogador. Não só o presidente, como outras pessoas lá do poder São Paulino, como outras pessoas do primeira prateleira do São Paulo, lá da cúpula do São Paulo como um todo, são muito próximas do Oscar. Então, assim, o que foi ventilado para ele foi isso. E não há uma recusa até o momento. O que faz com que as pessoas do São Paulo estejam otimistas em relação a ter essa possibilidade de ter o Oscar de volta. Né? Existe vamos dizer assim, enxergam uma boa intenção nisso, né? E houve essa mudança de comportamento do jogador, né? Em dizer que quer voltar para o Brasil, não está muito animado em jogar na Major League Soccer. Obviamente, há umas pessoas do São Paulo, algumas me dizem isso, ele observando o sucesso que o Lucas teve, isso pode ter mexido um pouco a cabeça dele. Como eu disse, faltam alguns parâmetros, tá? Alguns pontos aí nessa equação. Para se chegar na proposta, tá, galera? Não é contratar, é para se chegar numa proposta, numa conversa franca. A primeira, o gatilho financeiro do São Paulo no que vem. Todo mundo sabe, São Paulo vai passar por um período de austeridade, assinou aí com o Fundo de Investimentos, né? Vai ter um teto de gastos e há um estudo lá dentro para se entender qual é o limite de salários que o São Paulo poderá pagar. Se vai ser só desinflar o elenco e investir parte desses recursos na contratação de um jogador de bom nível que esteja desempregado, como vai ser o caso do Oscar. No São Paulo não precisaria pagar para ter o Oscar. Claro, para pagar ele vai ter que pagar luva, vai ter que pagar salário, óbvio, mas comprar, né, uma verba para comprar o jogador. Então há esse estudo lá dentro para a janela de transferências, até porque o São Paulo está de olho na lateral esquerda também, está de olho na lateral direita também, está de olho em peças aí alternativas, digamos assim, e o São Paulo quer fechar essa equação com pelo menos um jogador que a torcida olhe e fale, pô, veio para resolver. Isso eu posso garantir para vocês aqui de imediato, tá? Isso é apuração, não é achismo, tá? É apuração de gente lá dentro que me disse isso. Então, assim, existe essa equação e existe a equação de ver a recepção da torcida pro Oscar. O Oscar não tá certo de que de uma hora para outra, assim, no instalar de dedos, ele se tornou... A torcida do São Paulo perdoou o que aconteceu e ele vai ter uma boa recepção no Morumbi. Essa parte é fácil. Essa parte é a mais fácil, porque, de certa maneira, o Casares vem mobilizando apoios que ele tem lá de torcidas organizadas, por exemplo, para que conversem, ou pelo menos transmitam publicamente ao jogador, eu digo, né, que não ficou rusgas, não ficou mágoas, e que ele vai ter um bom recebimento, digamos assim, tá? Então, eu diria que é isso. Para o São Paulo formalizar uma proposta, para o São Paulo vir publicamente e assumir que realmente quer o Oscar e que vai entrar na briga para ter o Oscar, existem essas duas equações que precisam ser resolvidas. O lado financeiro, de fato, se o plano do Casares, e se esse jogador é o Oscar, né, pelo menos um grande investimento vai ter que ter.
E aí, pô, poderia ser o Oscar, porque não precisa contratar ele do time chinês, ele já vai estar livre do mercado. Vamos conversar para ver como é que sai isso, se dá para parcelar as luvas, pá, não sei o quê. Vamos ver essa conta, né? E a outra frente é isso, é a recepção da torcida a um cara que o Casares entende que pode sim ganhar status de ídolo, né? Pode se igualar ao Lucas, e era um cara para vir e desafogar, vamos dizer assim, o Lucas dessa condição de ídolo máximo do São Paulo. Tá? Então, resolvendo essas duas questões, essa equação, vamos dizer assim, a fila anda e o São Paulo talvez publicamente possa vir e assumir que tem interesse no Oscar, como tem. Né? O São Paulo tem interesse em repatriar o Oscar. E aí, vamos ver como é que fica. Né? Como eu disse, lá no começo do ano, quando a gente tocou nesse assunto, muito foi dito, muito acabou não se concretizando, o Oscar não fechou com ninguém, o Oscar não está engatilhado para jogar em lugar nenhum, e o que se tem de real hoje, de concreto, desculpa, é vir aqui, o jogador ter vindo a público e dizer que, olha, eu não vejo com maus olhos jogar no Brasil, não. Talvez seja uma coisa que eu até gostaria, né? E aí, a gente pode presumir algumas coisas, né? Não vai ser um cara que vai jogar no Cruzeiro, né? Vai jogar no Atlético Mineiro, vai jogar no Fluminense, no Vasco, no Botafogo. É um cara que vai querer voltar para um lugar onde ele conheça. E talvez não tenha lugar onde ele conheça mais do que o próprio São Paulo, já que, reforçando, o filho frequenta o Morumbi, a família toda é São Paulina, tem parente do Oscar que é sócio do São Paulo, então, quer dizer, unir os pontos, tá? É isso. Esperamos ter passado a régua no assunto Oscar, tudo esmiuçadinho, o vídeo ficou longo, 31 minutos, peço desculpas, mas a gente precisava falar sobre isso, né? A gente precisava passar os panos a limpos, explicar para vocês a situação, tintim por tintim, do que a gente conseguiu apurar até agora sobre esse assunto. É claro que a gente vai continuar em cima, é claro que qualquer novidade a gente vai trazer para vocês sabem disso, mas é isso. Oscar do São Paulo, a situação é essa, tá? Para aquele seu amigo que vir, manda esse vídeo para ele, tá esmiuçado aqui, tintim por tintim da situação, para não deixar margens. Tá certo, pessoal? Beijo do gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Tchau.